Este programa é livre para todos os públicos. Vamos sentando e cantando, proclamando o senhorio de Jesus. Pode Amém. reinar, Senhor Jesus, ó sim. Coloque a mão sobre o seu coração. Poder teu povo sentirá. Vamos trazendo Jesus para o centro. O centro da nossa vida, da nossa história. Estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar. Cante, Senhor Renovação Carismática Jesus. Católica. Declare que Jesus é o Senhor. O teu poder, Teu teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Eu queria ouvir você, hein? Reina, Senhor, nesse lugar. Eu queria que você colocasse a mão sobre o seu coração. Fecha seus olhos um pouquinho. O Senhor está me dizendo que Ele quer voltar para o centro. O Senhor está dizendo para mim e para você, Renovação Carismática Católica, filha minha, eu quero voltar para o centro. Eu quero ser o Senhor. Eu quero ser o governador. Eu quero ser o dominador. Eu quero ser o Salvador. Filhos meus, eu quero voltar para o centro de vossas vidas, para o centro do grupo de oração, para o centro do coração da Renovação Carismática Católica. É o Senhor dizendo nessa manhã, neste sábado consagrado a Nossa Senhora, é o Senhor se dignando declarar para mim e para você que Ele quer voltar para o centro. Tenhamos a coragem de tirar do centro aquilo que ocupou o lugar do Cordeiro, aquilo que ocupou o lugar do Senhor. Nós aprendemos no grupo de oração, nós aprendemos nas experiências de oração, nós aprendemos nos seminários de vida no Espírito, que o nosso Deus é um Deus ciumento, que não aceita concorrências. E o Senhor está me dizendo, trabalharam muito e colheram pouco, suaram muito e não viram os frutos do seu trabalho, porque me tiraram do centro. Mas hoje eu quero voltar para o meu lugar, e vocês, filhos meus, colherão em abundância os frutos do vosso trabalho, porque eu estou voltando para o centro, eu estou voltando para o coração. Trabalharão muito e colherão muito, diz o Senhor, porque eu estou voltando para o centro, está dizendo o Senhor Jesus. Se for para aplaudir o Senhor Jesus, aplauda com mais força. Mais do que aplausos carismáticos, mais do que aplausos, o Senhor quer conversão. Mais que aplausos, o Senhor quer decisão. Que eu e você tomemos a decisão de dar a Ele o seu lugar. O Senhor me dizia em oração que é chegado o momento, Renovação Carismática Católica, que é preciso devolver a Jesus os nossos grupos de oração. E é preciso devolver aos nossos grupos de oração a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. É chegado o momento de devolver a Jesus nesse enfe, agora, os nossos grupos de oração. E é o momento de devolver ao nosso grupo de oração
a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. Bata no seu peito e diga comigo: podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar, Senhor Jesus. Eu me cansei de atrapalhar a tua obra. Eu me cansei de atrapalhar a tua obra, porque eu me coloquei no teu lugar. Mas hoje, Senhor, as escamas dos meus olhos estão caindo, e eu vou sair do lugar que cabe a ti, Jesus. Eu sou o servo e tu és o Senhor. Queridos, olha aqui para mim agora, abre os seus olhos e olha aqui para mim. Quando Simão Pedro declarou sobre a vida de Jesus: tu és o Messias, e que Jesus disse que não foi a carne nem o sangue que haviam revelado aquilo para Simão, e que ele era Pedro e sobre aquela pedra construiria a igreja. Logo em seguida, algum momento depois, Jesus chamou Pedro de Satanás. Porque todas as vezes que um discípulo de Jesus passar na frente dele, esse discípulo deixa de ser discípulo e se torna inimigo do Senhor. O meu e o seu lugar é como ovelhas atrás do pastor, e todas as vezes que nós passarmos na frente do pastor, nós nos tornamos seus inimigos. O Senhor está me dizendo que muitos servos se tornaram inimigos do Senhor porque quiseram passar na sua frente. Mas hoje o Senhor está dizendo: é o momento da reconciliação, de nós nos colocarmos no nosso lugar e deixar Jesus ser o pastor, o cordeiro e Senhor das nossas vidas. Com a mão no seu coração e a outra mão erguida aos céus, sem instrumentos, só nas vozes, nós vamos gritar para a Renovação Carismática Católica do Brasil ouvir: podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar. Aí está o segredo. Os homens, as mulheres, declare isso. Todos os carismáticos, para valer. Reinar, Senhor Jesus, o teu poder, no grupo de oração, nas paróquias, o povo sentirá o poder de Deus. Saber, declare renovação. Sem aplausos agora, sem aplausos, já pegue a Sagrada Escritura, já pegue a palavra de Deus, e já vai abrindo lá em Apocalipse capítulo 5. Para nós falarmos desse tema, do versículo 13, nós vamos ter que trabalhar todo o capítulo 5, para você poder entender qual é a necessidade de um cordeiro. Enquanto você procura, deixa eu partilhar algo com vocês, com muita sinceridade do coração. Essa minha partilha com vocês da palavra de Deus, aqui hoje nesse ENF, é uma maneira de devolver à Renovação Carismática aquilo que um dia ela me deu, o conhecimento de Jesus Cristo. Eu tenho uma grande dívida com esse movimento, porque foi a Renovação Carismática Católica que me apresentou o Deus vivo, que mudou a minha vida, a minha história. E é impagável a minha dívida. Então eu estou tentando pagar agora, pregando para vocês. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1.
Vi, depois, é João que tem essa visão aqui no capítulo 5, e João está dizendo que viu, depois de quê? Depois daquilo que está no capítulo 4, que o bispo pregou para nós, a visão dos 4 animais, diante do trono que cantavam santo, santo, santo. Então depois disso, depois dessa visão, vai dizer a palavra de Deus, João, eu vi, depois disso, na mão direita daquele que estava sentado no trono. Eu vi na mão direita, na destra. A destra de Deus na Sagrada Escritura é o símbolo da sua soberania e do seu poder. Então eu vi na mão direita de Deus, no símbolo do seu poder, da sua soberania, e se estava na mão de Deus, significa que Deus tem a possessão e que ninguém pode tirar da mão dele aquilo que se encontra aí na sua mão. Só Ele pode dar, só Ele pode partilhar, só Ele pode oferecer. Está em possessão de Deus. E aquilo que está nas mãos de Deus, ninguém pode tirar nem arrancar. E o que João viu aqui no capítulo 5? A palavra de Deus vai dizer assim, acompanha aí comigo, hein? Vi depois na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, um rolo, escrito por dentro e por fora. Minha gente, esse rolo, é claro que na cabeça, na mentalidade de João logo já pensou no rolo da Torá, já pensou no rolo, ele viu na verdade, não um livro como os nossos livros que se abrem, mas aquele rolo que é aberto na sinagoga, aquele rolo que Jesus abriu na sinagoga de Nazaré. João viu aquele rolo, só que o diferencial é que João viu um rolo escrito por dentro e por fora. E o que significa um rolo escrito por dentro e por fora? Significa que já não há mais espaço para mais nada ser escrito. Tudo que tinha que ser escrito já foi escrito. Por dentro e por fora, não há mais o que completar, não há mais o que escrever. Ali está a plenitude do escrito, ali está a plenitude da revelação. E esse rolo escrito por dentro e por fora representa o Antigo e o Novo Testamento. Já não tem mais nada a se completar, já não tem mais nada a escrever, porque tudo se revelou, tudo se plenificou na pessoa de Jesus Cristo. Então o rolo está escrito por dentro e por fora, só que esse rolo, diz a Sagrada Escritura, que ele estava lacrado. Um rolo lacrado com 7 selos. Significa que esse rolo era impossível de ser aberto. Ninguém poderia abrir esse rolo porque ele estava lacrado. Eram selos, significando que o que estava dentro, o que estava escrito, era importantíssimo e que ninguém poderia abrir aquele rolo. Porque se abrisse aquele rolo, romperiam os selos e ninguém teria essa autoridade. Então veja, João viu o rolo escrito por dentro e por fora, e lacrado com 7 selos. Ou seja, ninguém era capaz de abri-lo e nem interpretá-lo. Minha gente, os judeus estavam acostumados a abrir o rolo na sinagoga e alguém explicar as Escrituras. Nós vemos isso em Jesus na sinagoga de Nazaré. Quando Jesus termina de ler, Jesus vai dizer que aquilo que eles acabavam de ouvir estava se cumprindo naquele momento. Então precisavam de explicações, precisavam de autoridade para explicar. E um rolo lacrado significa que já não tem mais o que fazer. Não se encontrou alguém capaz de interpretar aquele rolo. Não encontrou ninguém capaz de ler aquilo que estava escrito naquele rolo. Por isso que ele estava lacrado com 7 selos. Só que a palavra de Deus continua, vamos lá. Vi então um anjo forte, que proclamava em alta voz. Aqui no grego significa um anjo que gritava para os 4 cantos da terra. Com todas as suas forças, esse anjo gritava:
Quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Essa era a pergunta do anjo. Diante do rolo lacrado com 7 selos, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Agora vem a grande tristeza aqui na Sagrada Escritura. Aqui vem aquilo que é mais triste, o versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir ou de olhar o livro. Ninguém era digno de abrir, de romper os selos e nem de olhar para o livro. Como vai dizer a palavra de Deus, porque um véu lhes cobria o rosto. Ninguém era capaz de olhar para aquelas letras, porque aquelas letras haviam sido desenhadas com o dedo de Deus. Ninguém era capaz de olhar para aquele livro e nem de romper os selos. Olha o que diz o versículo 4. Eu chorava muito, porque ninguém fora considerado digno de abrir ou de olhar o livro. Eu chorava muito. Diante daquilo que o anjo gritou, diante daquilo que João via, que ninguém no céu, na terra e nem debaixo da terra, ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e nem de olhar para o livro, a atitude de João foi chorar muito. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Sim ou não? Eu chorava muito. Você sabia que existem várias palavrinhas, vários termos no grego para falar de chorar? O termo colocado aqui nesse versículo é o termo usado para falar do choro dos mortos, quando se chora por alguém que morreu. Então significava que João chorava de uma maneira como se tudo estivesse acabado, como se não tivesse mais o que fazer. E é interessante que uma das partes mais tristes de um enterro é quando o caixão é colocado no túmulo e que ali é construída aquela pequena parede para dizer: agora existe uma separação entre aquele que foi e aqueles que ficaram. Acabou, foi decretado, não tem mais o que fazer, foi selado, morreu, acabou. João chorava dessa maneira, ou seja, o rolo está escrito, ali tem a plenitude da vontade de Deus, mas ninguém é capaz de abrir esse livro, ninguém é capaz de ler esse livro, ninguém é capaz de colocar os olhos sobre ele. Então João chorava como se tudo estivesse acabado. E quantos de nós, não é verdade, que nesse tempo de pandemia também chorou os seus mortos? Quantos servos têm chorado a morte dos seus ministérios e a morte do seu grupo de oração? Quantos lugares que eu fui nessa pandemia e eu ouvia dos carismáticos: o meu grupo de oração acabou. E chorava-se como se chorava por um morto, como se tudo estava acabado, como se não tivesse mais o que fazer. Diante do choro de João, olha o que diz para nós a Sagrada Escritura: um dos anciãos me disse: não chores, não chores mais. Você, João, não precisa mais chorar como se tudo estivesse acabado. Olha para quem está do seu lado e diga: você não precisa chorar mais, porque a solução vem agora. Aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia sem solução, aquilo que estava lacrado e selado, determinado, eu não preciso chorar mais, porque a solução está aqui na palavra de Deus. E olha o que diz João, trazendo a resposta para mim e para você. Um dos anciãos me disse: não chores, vê, o leão da tribo de Judá,
O rebento de Davi saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Ele é a exegese do Antigo e do Novo Testamento. Ele é a resposta. O leão da tribo de Judá saiu vencedor. Renovação carismática católica. A resposta está na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. A resposta para a renovação carismática católica no ano de 2022 está na pessoa de Jesus. O leão da tribo de Judá saiu vencedor. Você pode declarar comigo: meu grupo de oração está vivo. O meu ministério está vivo. E eu não conhecerei derrota. A glória da segunda casa ultrapassará a glória da primeira. Porque venceu o leão da tribo de Judá. Você crê nisso? Posso ouvir um glória a Deus? Amém, aleluia. A ordem do Senhor, enquanto eu preparava essa pregação, o Senhor me dizia que a ordem dele para a renovação carismática católica nesse ENF é: pare de chorar. Pare de chorar como se chorássemos sobre alguém que morreu. Enquanto todos diziam que a filha de Jairo estava morta, Jesus dizia: ela só dorme. Quem é que vê a realidade? A multidão que grita ela morreu, ou o leão da tribo de Judá que diz ela só dorme? Quem é que vê a realidade, minha gente? É Jesus. Fecha seus olhos um pouquinho, visualize o seu grupo de oração, seu ministério, a sua paróquia, a sua cidade, e declare sobre o seu grupo de oração hoje: ele só dorme. E hoje Jesus o acordará, porque eu creio no leão da tribo de Judá. Minha gente, vocês não estão repetindo porque o padre está dizendo. Tudo acontece pela palavra. Deus disse que a luz seja feita e a luz foi feita pela palavra. Quando nós declaramos a palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa, quando nós declaramos a palavra de Deus sobre a vida de um movimento, aquilo que nós estamos dizendo está acontecendo, porque a palavra é uma pessoa, é Jesus. Então é Ele em ação, é Ele em movimento, é a palavra em movimento, é o verbo em ação, é o verbo em movimento em nossas vidas. Só que eu queria que você prestasse muita atenção agora. O ancião disse: vê, está dizendo para João, vê, o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. Olha o que acontece agora. Então, vi o que está escrito na sua Bíblia? Não, gente, vocês estão muito ruim. Muito ruim. Vamos de novo, hein? Então vi não está estranho isso? O ancião manda ver o leão da tribo de Judá. O ancião diz: João, vê, olha o leão da tribo de Judá. E o que João vê? Um cordeiro. Mas está estranho isso. Ele não deveria ter visto um leão? Mas João vê um cordeiro. E qual a necessidade de ver um cordeiro? Qual a necessidade de termos um cordeiro? E João está vendo esse cordeiro. Eu vou continuar o versículo bíblico e já explico.
Então vi um cordeiro, estava no centro do trono e dos 4 seres vivos, no meio dos anciãos. Estava de pé como imolado. João viu um cordeiro. Aonde estava o cordeiro? No centro, minha gente. Aonde estava o cordeiro? Aonde estava o cordeiro? No centro. No lugar dele. No centro das nossas vidas, no centro do grupo de oração, no centro da igreja, no centro da paróquia, no centro do nosso ministério. E qual que é a necessidade de termos um cordeiro? Os rabinos e o próprio povo judeu acreditava que a salvação de Israel se daria através de um cordeiro misterioso. Guarda bem isso. Os judeus acreditavam que a salvação de Israel, através do Messias, se daria através de um cordeiro misterioso. E qual que é a necessidade de termos então um cordeiro? Eu vou bem rapidinho agora, porque aqui o tempo passa muito rápido, e daqui a pouco o meu opressor começa a me mostrar as plaquinhas. Já mostrou, não falou? Foi só falar nele. Pega comigo Gênesis 1, rapidinho, para a gente entender a necessidade de um cordeiro. Gênesis 1. Diz assim a palavra de Deus no hebraico: Bereshit bara Elohim et Hashamaim, ou seja, Ve'et Haaretz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Esse E no português, Deus criou os céus e a terra. Esse nosso E, na cultura judaica, os rabinos dizem que esse E, que é a letra Vav. O que é a letra Vav? É uma letra no hebraico que ela parece com esse pedestal aqui do microfone. É um gancho, é tipo um cajado. E no final, como está esse microfone? Então, é uma letrinha assim, chamada Vav. Essa Vav, essa letra Vav, ela simboliza, e ao mesmo tempo ela corresponde ao número 6 na Bíblia. E os rabinos dizem o seguinte, que ela é chamada de gancho divino, que liga os céus e a terra. Se ela corresponde ao número 6, o número 6 na Bíblia é o número do homem. Os rabinos dizem que o homem é o gancho divino que atrai o olhar do céu sobre a terra. Então o homem foi criado para ser o elo de ligação entre os céus e a terra. Esse pequeno E, que no hebraico se diz Vet, com a letrinha V, com a letrinha Vav, que tem que representa o número 6 e representa o número do homem, é o que liga os céus e a terra. Então o homem foi pensado, foi criado para atrair sobre a terra o olhar de Deus. Ele é o divino gancho que sustenta a terra ligada aos céus. Quando Deus olha para a terra, Ele olha para o homem e o homem atrai o olhar de Deus. Não é isso que diz o profeta Oséias? Eu te tomei nos meus braços, te levantei à altura dos meus olhos, à altura do meu rosto. Ou seja, o homem atrai o olhar de Deus. Com o pecado, o homem perdeu completamente esse gancho de ligar os céus e a terra. O olhar de Deus que estava sobre a terra, atraído pelo homem por causa do pecado, não que Deus deixou de olhar a terra, porque senão nós estaríamos fulminados, diz o livro das Lamentações. Mas o homem deixou de ser aquele que atrai o olhar de Deus. Quando o homem deixou de ser o gancho que atrai o olhar de Deus e que liga os céus na terra, foi preciso começar então os sacrifícios de cordeiro, para que o cordeiro assumisse o lugar do homem
e o sacrifício de um cordeiro fizesse a fumaça subir aos céus, e Deus sentisse nas suas narinas o cheiro do sacrifício, do pedido de perdão, e como uma promessa de perdão, Deus olhasse novamente para a terra e voltasse o seu olhar para o homem através do sacrifício de um cordeiro. Então o cordeiro na Bíblia é o símbolo da mansidão, é o símbolo da simplicidade, por isso ele é escolhido como o animal do sacrifício, porque ele se ajoelha diante daquele que vai matá-lo, daquele que vai sacrificá-lo. Ele é o símbolo daquele que não faz mal, daquele que é inofensivo, e por isso foi escolhido o cordeiro para atrair o olhar de Deus sobre a terra, para atrair, para ligar novamente os céus à terra como uma promessa, até que o novo homem viesse, o novo homem que seria homem e que seria cordeiro, que seria Deus e seria homem, seria Deus e o cordeiro ofertado em nosso lugar. Então o sacrifício do cordeiro fez com que Deus se dignasse olhar de novo para a terra e o pedido de perdão do homem subisse aos céus. Então o sacrifício do cordeiro é para unir os céus e a terra, porque o homem deixou de ser o elo de ligação que liga os céus com a terra. Então por aí nós vamos percebendo na Sagrada Escritura a necessidade de termos um cordeiro que vai unir os céus e a terra. Por isso eu queria que você agora, de forma bem rápida, nós vamos trabalhar na Sagrada Escritura a necessidade de um cordeiro para unir os céus e a terra. E a primeira necessidade desse cordeiro nós encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Quando Adão e Eva pecaram e que se descobriram nus, a palavra nu no hebraico é a mesma que astuto. Quando o homem pecou, ele se tornou astuto como a serpente, porque a serpente era o animal astuto. E nu no sentido de ter perdido todas as vestes da glória e da graça de Deus. Perdeu tudo. E diante da sua nudez, o homem costurou para si tangas de folhas de figueira, diz a Sagrada Escritura. Agora no versículo 21 diz assim: quando Deus viu aquela situação, e o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher roupas de pele com as quais os vestiu. O que significa roupas de pele? Significa que o animal foi sacrificado para vestir o homem. E esse animal foi o cordeiro. Então a necessidade de um cordeiro para revestir a nossa nudez. Precisamos de um cordeiro para revestir aquilo que o pecado fez conosco. Nos roubou as vestes da glória de Deus, nos roubou a imagem de Deus e nos tornou astutos como a serpente, merecedores da morte. O primeiro sacrifício aqui em Gênesis 3, o sacrifício de um cordeiro para revestir Adão e Eva, para cobrir a sua nudez. Diga comigo: a minha nudez será coberta com as vestes do cordeiro. Outra necessidade do cordeiro, pega comigo Gênesis 27, 16. É a história que nós conhecemos muito bem de Rebeca com seu filho Jacó. Jacó queria o direito de primogenitura, a bênção. O que a sua mãe Rebeca fez? Pegou um animal que ele tinha matado, o cordeiro que ele tinha matado, e o revestiu do cordeiro. Assim o seu pai achou que era Esaú e deu para ele o direito da bênção. Só podemos ser abençoados se estivermos revestidos do cordeiro. Jacó só recebeu a bênção porque ele estava revestido do cordeiro. Aí está. E o que é a bênção na Bíblia, minha gente?
A bênção na Bíblia vem da raiz berá, e ao mesmo tempo da mesma raiz beré, que significa joelhos e ao mesmo tempo piscina. Quando o homem se coloca de joelhos na presença de Deus, Deus derrama sobre ele uma piscina de bênçãos. E bênção na Bíblia significa fecundidade. É Deus que tira todos os limites que nos impedem de avançar. Jacó foi revestido da bênção de Deus. Deus tirou dele todos os limites que o impediriam de avançar, porque ele estava revestido do Cordeiro. O Senhor está dizendo para você, carismático e carismática, para que o seu grupo de oração avance, para que a nossa evangelização avance, para que nós estejamos debaixo da bênção, é preciso que nós estejamos revestidos das vestes do Cordeiro. Assim receberemos a bênção que vem do próprio Senhor. Quando o grupo de oração, quando a renovação carismática católica se coloca de joelhos diante do Cordeiro, ela recebe uma piscina de bênçãos. É Deus nos dando fecundidade em tudo aquilo que fazemos. Diga comigo: Senhor, dai-me fecundidade no meu ministério, no meu grupo de oração, em tudo aquilo que eu faço por amor à tua obra. Nós não vamos pegar, mas você pode anotar Êxodo 12, de 5 a 13, as casas que foram marcadas com o sangue do Cordeiro. Então nós já vimos a necessidade do Cordeiro para cobrir a nossa nudez, a nossa vergonha, para cobrir-nos do sangue desse Cordeiro. Nós vemos para depois recebermos a bênção, e agora as casas marcadas com o Cordeiro. O Papa Bento vai dizer que o que garantiu a saída do povo do Egito e o que garantiu a entrada na terra prometida foi o sacrifício do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro, o que garantiu a nossa saída do Egito, e o que vai garantir a nossa entrada no novo céu e numa nova terra é o sangue do Cordeiro, é o sacrifício do Cordeiro, e é por isso que nós vamos dar continuidade aqui na Sagrada Escritura. Vamos lá. Só que a palavra de Deus lá em Apocalipse 5, vamos voltar lá? Apocalipse 5 continua assim. Estava no centro, versículo 6, estava no centro do trono e dos 4 seres vivos, no meio dos anciãos. Como que ele estava? De pé. Já viu um cordeiro, minha gente, ser imolado de pé? O cordeiro não é imolado de pé, ele fica de joelhos. O cordeiro fica de joelhos, o cordeiro não é imolado de pé. Só que esse cordeiro do qual João está falando no Apocalipse é outro cordeiro que foi sacrificado de pé. João está falando de um outro cordeiro sacrificado de pé. E esse cordeiro sacrificado de pé, nós estamos diante dele. De pé, crucificado de pé, e ao mesmo tempo, olha o que diz a Sagrada Escritura, estava de pé porque foi crucificado de pé, e ao mesmo tempo porque é vencedor, sairia da morte como ressuscitado e rugiria como um leão. Como que imolado, de pé imolado. João está falando desse cordeiro, e é esse cordeiro que vai nos revestir novamente das suas vestes. É a necessidade de estarmos na presença do Cordeiro. Nós temos a necessidade do Cordeiro para cobrir a nossa nudez, para recebermos a bênção e para garantir a nossa entrada na terra prometida. O Evangelho de João, capítulo 19, 29, só anota, vai dizer que quando Jesus estava na cruz, eles levaram até Jesus vinagre misturado com outro elemento, e esse vinagre foi colocado na boca de Jesus através de um ramo de isope. Às vezes nós nos detemos no vinagre e no outro elemento esquecemos do ramo de isope. O mais importante em João 19 aqui é o ramo que foi colocado na boca de Jesus. Porque quando o cordeiro era sacrificado no templo,
Eles pegavam um ramo de sopo e mergulhavam no sangue e aspergia o povo em sinal de perdão dos pecados. Quando o ramo de sopo foi colocado na boca de Jesus, sem que os soldados soubessem, eles estavam declarando: Cordeiro de Deus, asperge o teu povo definitivamente, porque tu és aquele que vai ligar para sempre o céu na terra e perdoar o pecado do povo. Asperge o teu povo, Cordeiro, esconde o teu povo no teu sangue. Aquele ramo de sopo, minha gente, era para dizer: o Cordeiro foi imolado e não será ninguém que vai aspergir o povo, é o próprio Cordeiro que vai aspergir. E mais, se você pegar comigo ainda o Evangelho de João, vai dizer que logo em seguida, que os soldados tiraram a túnica de Jesus. Não está isso na Bíblia? Nós não lemos isso na sexta-feira da paixão? Tiraram a túnica de Jesus, a sortearam. Olha aqui para mim. Pegaram a túnica de Jesus, o manto eles dividiram em 4 partes. A túnica de Jesus, a Bíblia vai dizer que ela foi sorteada. Só que a Bíblia não diz sobre quem caiu a sorte, porque a sorte caiu sobre Adão, que estava nu, para vestir definitivamente a sua vergonha. As vestes de Jesus, a sorte delas caiu sobre a renovação carismática, para cobrir a nossa vergonha. As vestes foram sorteadas para que nós estivéssemos envolvidos e revestidos com as vestes do Cordeiro. Agora nós estamos escondidos debaixo do sangue do Cordeiro. E porque estamos necessitados do Cordeiro, e Ele uniu novamente os céus e a terra, e Ele é o divino gancho. A letra Vav até parece com a cruz. Foi a cruz que uniu definitivamente os céus e a terra. Agora, quando Jesus é colocado no centro do nosso grupo de oração, minha gente, é Ele que atrai o olhar do Pai sobre a terra, e todas as graças nos são concedidas. A palavra de Deus vai dizer: tudo aquilo que pedirdes em nome de Jesus, tudo que pedirdes ao Pai, em nome de Jesus vos será, tudo que pedirdes ao Pai em nome de Jesus vos será. No grego não está escrito vos será dado. No grego está escrito vos será criado. Até o que não existe Deus criará, se Jesus for o centro das nossas vidas. Até o que não existe Deus criará, se Jesus estiver no centro, se o Cordeiro estiver no centro. Vamos continuar na Bíblia? Está tudo aí, minha gente. Cadê os meus alunos da escola? Está tudo aí, não está? É só ler. Vamos lá. O Cordeiro estava no centro. Versículo 7. No 6 ainda. O Cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Enquanto a besta fera tem 10 chifres, o Cordeiro tem 7. O que significa isso? Não significa que a fera tem mais poder. Ela tem muito poder. Mas quando diz que o Cordeiro tem 7 chifres, significa que enquanto a besta fera tem muito poder, o Cordeiro tem todo o poder. O número 7 é a plenitude, ele tem todo o poder. Todo o poder. Versículo 7. Então o Cordeiro veio receber o livro. Eu quero ler isso aqui aos pés da cruz. Por causa do sacrifício, porque agora Ele une os céus e a terra, e onde Ele está no centro, Ele une o céu e a terra. Será que é pedir demais para essa cruz ir para o centro do palco? Vamos voltar com Jesus para o centro? E vai aplaudindo, Ele está voltando para o centro. É um sinal profético. É um sinal profético trazido pelo coordenador, o presidente nacional. É ele trazendo Jesus para o centro. Aplauda de pé a renovação carismática. É Jesus voltando para o centro. Então aplauda, pula de alegria. É Ele voltando para o centro.
Nós não tínhamos programado isso, mas o coordenador, o presidente nacional, trouxe Jesus para o centro, profetizando sobre você nesse ano de 2022. O segredo é Ele voltar para o centro, e nós abraçarmos o Cordeiro, e Ele cobrir a nossa vergonha. Olha o que diz a palavra: então o Cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 4 anciãos se prostraram diante dele. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pode ficar de pé, não senta não. E entoaram um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Visualize a sua cidade, o seu estado, e declare agora, através da palavra de Deus, que o Senhor vai trazer muitos para conhecerem a Ele no nosso grupo de oração. Você repetindo comigo assim: tu és digno de receber o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste imolado, e com teu sangue adquiriste para o Pai gente de toda tribo, língua, povo, nação. Todos os estados do Brasil serão alcançados pelo sangue do Cordeiro. Versículo 11: eu vi e ouvi a voz de numerosos anjos que rodeavam o trono, os seres vivos e os anciãos. Eram milhares de milhares, multidões de milhões, milhões de milhões, e proclamavam em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Se você contar, são 7 atributos, e esse louvor está vindo daqueles que estão nos céus. Significa que já é o louvor perfeito, e é esse louvor perfeito que nós somos chamados. O meu fundador dizia que o nosso carisma não é o louvor a Deus, mas o louvor de Deus, que é firme, forte e constante, porque ele já estava vendo o perfeito louvor nos céus, enquanto nós estamos nessa terra. A nossa meta é louvar com 7 atributos, milhares de milhares. Se você contar aí, você vai ver, olha, pode contar. Poder 1, riqueza 2, sabedoria 3, força 4, honra 5, glória 6 e louvor 7. Aqui quem louva são os anjos na presença de Deus. É o louvor já perfeito na eternidade. Agora, onde está o meu e o seu louvor? Chega no versículo 13: e todas as criaturas que estão no céu. Aqui não são os céus, moradas de Deus, mas as criaturas que estão no céu, as aves, dizem os exegetas. As que estão na terra, eu e você. As que estão debaixo da terra, alguns exegetas dizem que aqui são os demônios, que serão obrigados a louvar a Deus, constrangidos pela verdade que Ele é o Deus vivo. Não por acolher a Deus, mas constrangidos pela verdade e pela constatação que Ele é Deus. E tudo que aí se encontra, eu os ouvi dizer ao que está sentado no trono, ao Pai e ao Cordeiro: louvor, a honra, a glória e o poder. Você pode ver comigo que aqui são 4 atributos. E são 4 criaturas. Ave, os que estão no céu, na terra, debaixo da terra e tudo que existe. 4 criaturas e 4 atributos a Deus. E o número 4 na Bíblia, enquanto o 7 significa plenitude, o 4 significa limitação.
aquilo que eu e você somos, limitados, mas não porque somos limitados que deixamos de louvar e glorificar. Nós louvamos com tudo que somos e com tudo que temos. E o que é louvar a Deus? A palavra louvar, e eu termino com essa palavrinha no hebraico. A palavra louvar vem de uma palavrinha muito interessante. Se diz no hebraico halal, que significa brilhar, fazer brilhar as qualidades, projetar o brilho. Significa que a luz do Cordeiro nos alcança, bate em nós, e como um projetor, nós projetamos a glória de Deus. Uma vez que a graça nos alcança, que somos revestidos do Cordeiro, nós projetamos a glória de Deus, cantando os seus louvores. Existem 4 palavrinhas no hebraico para falar de louvor. Uma delas, e eu vou rapidinho para terminar mesmo e a gente louvar. A primeira se diz Iadad, que significa dependência absoluta de Deus. Quando nós erguemos as nossas mãos, significa que nós dependemos inteiramente de Deus. Esse é o louvor da dependência. Levanta os seus braços então e diga: eu dependo de Deus. Quando eu projeto a glória de Deus, eu estou declarando que eu dependo dEle. Existe uma outra palavrinha, halal, que significa celebrar com palavras, falar com entusiasmo, gozo interior, expressado pelas palavras. Existe uma outra chamada shabar, que significa gritar com júbilo. E a última, terilá, que significa louvar com cântico que não é aprendido pelos homens, mas que é dado pelo Espírito. Vamos louvar o Cordeiro? Vamos louvar o Cordeiro, vamos projetar. O nosso grupo de oração precisa voltar para o louvor do Cordeiro. Levante os seus braços agora em sinal de dependência. Levante os seus braços. Nós vamos começar aquele nosso ciclo carismático em vernáculo. Começa a falar palavras, mas não palavras vazias. Nós vamos louvar a Jesus agora com a Sagrada Escritura. Louva, Jesus, diga: Jesus, eu te louvo porque tu me cobres a vergonha. Tu és o Cordeiro que cobre a minha vergonha, a minha nudez. Tu és o Cordeiro que me dá a bênção e me reveste de ti mesmo. As tuas vestes foram sorteadas na cruz e a sorte caiu sobre mim. Eu te louvo, te bendigo, te glorifico. Põe volume, vamos aumentar o nível das águas nesse lugar e fazer o nosso louvor subir aos céus. E deixemos o Cordeiro nos revestir e projetemos a glória de Deus para o Brasil, para o mundo conhecer que Jesus é o Senhor, Ele é o Salvador e não há outro fora dEle. Glorifica, carismáticos, faça aquilo que é próprio nosso. Glorificar o Cordeiro. Ele está no centro, Ele está no meio do trono junto com o Pai. Nós precisamos do Cordeiro e hoje nós o louvamos. Abra os seus braços em forma de cruz e se una ao Cordeiro agora e glorifique o Cordeiro junto com Ele na cruz. Abra mesmo, não tenha medo, mesmo que você infelizmente tenha que encostar no seu irmão, dá um passo para frente, mas abra. Renovação carismática, esse é o gesto que precisamos voltar para a cruz de Jesus. Jesus no centro, o Cordeiro no centro. Glorifiquemos a Jesus e glorifique agora com júbilo. E os instrumentos entram conosco no júbilo, no louvor. E deixemos agora o Espírito do Senhor compor em nós um cântico novo para o Pai e para o Filho. Quando nos faltam as palavras, quando nos faltam as palavras, é o Espírito que canta em nós.
candarabalari andarabalai. Ori candarabalari xerebi candarabalari. Eri candarabalari xerebi candarabalari. Ori candarabalari xerebi candarabalari. Ori andarabalari xerebi candarabalari. O Senhor está dizendo: silencia seu coração. Filhos meus, eu mudo a sua sorte neste dia, uma vez que eu estou cobrindo-vos com as minhas vestes de santidade e de salvação. Eu vos chamo nessa manhã, nesta tarde, a permanecerem aos pés da cruz. Porque quando do meu coração fluir água e sangue, a água e o sangue matarão as vossas sedes, e dos vossos corações fluirão rios de água viva. Eu vos revisto hoje com as minhas vestes de salvação e cubro a vossa vergonha. Não tereis mais que vos envergonhar diante dos homens, porque eu vos escondo debaixo do meu sangue redentor. Eu colocarei alegria e gozo em vossos lábios, e uma fonte de louvor brotará dos vossos corações, que atrairão muitos, muitos, muitos para o louvor da minha glória. Sem os instrumentos agora, deixa fluir. Deixa o Espírito cantar em nós esse cântico de louvação. Kiribi candarabalari alabalari alai. Que não haja espaço mais nesse lugar para outra coisa a não ser o louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Kiri andarabalari andarabalá, eri alabalari alabalari. Eri candarabalari alabalai. Eri andarabalari alabalari alabalari. E o Senhor está semeando no meio de nós a sua semente. Continua glorificando. Eu vejo o semeador passando no meio de nós e semeando em abundância as sementes do reino. Iri alabalari alabalari. Eri alabalari alabalai. Só os revestidos do Cordeiro aqui podem louvá-lo. Eri alabalari alabalai. Estamos declarando a glória de Deus. Vamos terminar do jeito que começamos. Podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar, canta, Senhor Jesus. O teu poder, teu sente. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste. Mais uma vez, só as vozes. Podes reinar, canta forte.